Olá, bom dia. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Vamos para mais uma reflexão do nosso dia. E hoje eu quero continuar a reflexão que nós fizemos ontem em relação ao capítulo 26 de Gênesis. Ontem falamos um pouquinho em relação ao seguir a ordem de Deus, de ficar no lugar que Ele pediu para que nós ficássemos, que nós obedecêssemos a sua vontade, que Ele estaria conosco sempre. E na continuidade do capítulo 26 lá de Gênesis, que trata justamente de uma situação com Isaac, nós vemos depois o rei Abimeleque descobrindo que a Rebeca, a mulher de Isaac, era realmente sua mulher e não sua irmã, que na verdade era meia-irmã, mas ele descobriu que era, além de irmã, era também mulher. E fala para Isaac então se afastar, sair da área do reino, e deu uma ordem que ninguém tocasse em Rebeca. E aí Isaac então foi para um lugar, foi peregrinar e acabou cavando, encontrando um poço. Aí houve contenda entre os pastores filisteus e os pastores de Isaac. A Isaac deixou então o poço para os pastores filisteus, foi para outro lugar, cavou outro poço, achou água de novo teve contenda, e assim foi, até que chegou um momento que eles cavaram o poço, verteu água, e os pastores filisteus não contentaram com eles, e ali eles permaneceram. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas é só um poço, é só um poço d'água. Para nós hoje pode ser só um poço d'água, mas se nós analisarmos o contexto, a história da época, a água no deserto é um item de sobrevivência. A água no deserto é um item que gera a questão do sustento, da prosperidade da pessoa ou daquela região. Porque imagine vocês querendo procurar água no lugar onde não existe fontes de água. Por isso que deve se cavar, por isso tinha que fazer os poços, para poder tentar chegar num lençol freático, num veio d'água, alguma coisa nesse sentido. Então, quem tinha acesso a um poço d'água tinha acesso à manutenção da sua casa, à manutenção da sua família, ao sustento. Percebam que naquela época a prosperidade era medida pela quantidade de bens e servos que uma pessoa tinha. Então vejam, nós estamos falando aqui de seres viventes, seres vivos, que demandam e têm necessidade de água para sua existência. Então quem tivesse água garantia o sustento e o crescimento dos seus rebanhos, a manutenção dos seus servos e assim por diante. Então era importantíssimo ter a questão dos poços da água. E cada vez que Isaac ia para algum lugar, por haver contentado com os pastores filisteus, eles cavavam, Deus dava o direcionamento, eles cavavam e achavam água de primeira, não ficavam perdendo tempo, não gastavam esforço em lugares que não tinham água. E com isso, os filisteus, o rei Abimeleque reconheceu, tanto que no capítulo 26 mesmo, ele vai lá e vai fazer uma aliança com Isaac, aonde eles, nesta aliança, se comprometem a cada um deixar o outro viver em paz, sem problema algum, porque eles reconheceram que Deus era com Isaac. Então veja que maravilha, esse capítulo 26. Isaac, passando por uma dificuldade, decidiu sair de onde estava e ir para o Egito, ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, foi até Gerar, foi até o rei Abimeleque, passou um tempo lá, com medo de ser morto por causa da formosura de Rebeca. Ele fala que Rebeca é sua irmã. No final o rei descobre que é sua esposa, manda ele sair de lá do reino, da área onde estava o castelo, o reino. Ele vai para a região desértica, começa a achar água em tudo que é lugar, e aqueles que até então eram seus inimigos, porque estavam tomando essa bênção, esse poço d'água,
essa fonte de prosperidade, essa fonte de manutenção da vida, chega um determinado momento e fala assim: façamos uma aliança, porque claramente vemos que Deus é contigo. Olha que maravilha! E é isso que a gente precisa escutar nos dias de hoje. A gente precisa escutar das pessoas que muitas vezes querem nos prejudicar, que às vezes querem nosso mal, pela nossa perseverança em Deus. Escutar isso. Não adianta brigar contigo, porque nós sabemos agora que Deus é com você. E tudo que a gente tentar fazer, Deus vai te abençoar. Então não tem porquê nós sermos inimigos. Façamos então uma aliança. Então, gente, que essas dificuldades que nós encontramos hoje, elas são pequenas se comparadas com as dificuldades de outrora, se comparadas com as dificuldades de antigamente. Lá eles buscavam a sobrevivência. Não que a gente não busque a sobrevivência hoje, mas nós temos aí outras necessidades, nós temos outras condições, facilidades de acesso. Às vezes também numa região desértica, aqui no nosso país, às vezes a água também é difícil, mas quem mora nos centros urbanos, quem mora aí em regiões metropolitanas tem mais acesso a isso, e as necessidades passam a ser outras, Mas que fica essa lição pra gente, que mesmo passando por adversidade, nós não podemos nos desviar do caminho do Senhor, porque Ele vai nos abençoar aonde quer que nós estejamos. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até a nossa próxima reflexão.